Olá, queridos. Olha, voltamos aqui de novo, né? Tinha dado um probleminha aí na internet, né? E eu gostaria, assim, de iniciar novamente, porque a gente vai dar prosseguimento, tá bom? Acompanha aí. Você que está na página tá no Facebook, acompanha aí pela página do Face a Face Church, né? E convide seus amigos para acessar a página, para acompanhar o estudo dessa noite. Um tema que nós temos, assim, o Senhor gerou no nosso coração, com o tema, né, seguindo os passos do Mestre. Já é a terceira semana que estamos, assim, anunciando, e eu gostaria de antemão estar orando por você novamente, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus, e eu já te convoco para você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 10 e deixar aberto aí para nós lermos, assim, a palavra do nosso Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus, por essa oportunidade desta noite, e que possamos, ó Pai, aqui ser um canal de bênção para aqueles que estão, ó Deus, como ouvinte de ouvir essa mensagem, essa palavra desta noite. Obrigado, abre os nossos corações, o nosso entendimento, e que esse ensino, esse estudo possa enriquecer o nosso conhecimento, o nosso entendimento e abrir mais um pouco mais a nossa mentalidade de reino e percebermos, ó Deus, o quanto precisamos cada vez mais ser melhores no nosso dia a dia. Obrigado, abençoa cada um que vai ouvir, que vai ver essa live e ouvir, não só hoje como outro dia, e que o Espírito Santo possa nos direcionar e nos ajudar. Toma nossos corações, oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 10, versículo 5 em diante, tá bom? O tema do estudo é esse, seguindo os passos do Mestre, amém? E eu te convoco mais uma vez, passa para os seus amigos aí, para valorizar esse momento tão precioso do ensino da palavra, amém? Ó, Mateus 10, versículo 5, fala sobre as instruções para os 12. Versículo 5 diz assim: a este 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Eu vou parar até aqui, né, e depois a gente vai dar prosseguimento. Eu tinha lido um pouco mais, mas vamos parar até aqui, até o versículo 7 diz: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Como nós temos falado nas aulas passadas, nós percebemos que Jesus, o tempo todo, ele estava no seu tempo, mesmo desde quando criança, ele era centrado em falar a Escritura, né, e anunciar o reino dos céus. E logo após o seu crescimento, né, após também receber o batismo lá no Jordão com João Batista, para que se cumprisse a Escritura, porque cada um tinha uma missão, né? E aí Jesus, ao sair dali, a gente sabe da história que ele foi para ser tentado, né? E assim ele teve que passar por aquele processo, e assim, logo em seguida ele começou o seu ministério e de sempre anunciando e pregando a palavra de Deus. Nós percebemos que há todo um amparato da parte de Deus, né? Que nós podemos perceber que aqueles que eram discípulos de Jesus foram favorecidos por estar ouvindo as palavras eternas que vinham do coração do próprio Pai, e Jesus assim o revelava a Escritura, porque ele era a própria Escritura e falava dele mesmo. Mas o povo não compreendia, né? Então os próprios discípulos tinham um tempo determinado para o seu entendimento começar a ser aberto para enxergar coisas muito maiores. Então nós percebemos que, como nós temos assim falado e anunciado, todo discípulo, o discípulo ele precisa entender que ele precisa três coisas
fundamentais que ele precisa aprender e guardar na tábua do seu coração. Todo discípulo ele precisa ter isso focado, sabe, no seu entendimento, no seu coração, que é desejar aprender, seguir realmente, certo? E desejar ser como seu mestre. O desejar aprender é realmente mergulhar na Escritura para encontrar nela a vida, para encontrar nela conselho e para encontrar nela também admoestações, cujo próprio Jesus começou a anunciar, porque até então ele só falava sempre ao reino dos céus, anunciando o reino dos céus que era chegado, para que o povo pudesse ter a oportunidade de ter a vida eterna. Só que aquela geração, por o Espírito Santo não ter sido ainda ficado ali na terra até então, porque Jesus até então não tinha sido crucificado e ressuscitou, né? Então ele estava, a graça, a unção de Deus, do Pai, estava toda sobre Jesus. O poder sobrenatural estava sobre ele, mas ele como uma pessoa que tinha também, passou a ter sentimentos e ver as coisas, né? Então Jesus ele tinha um coração que se compadecia, e ele era o tempo todo inclinado a ensinar, ele não perdia tempo de não ensinar a Escritura, ele o tempo todo ele ensinava a Escritura Sagrada. E aí nós percebemos que seguir nessa verdade, né, é você andar realmente na contramão daquilo que o mundo oferece, daquilo que muitas vezes um falso evangelho é anunciado, porque haverão muitos, ele deixou o alerta que haveria muitos no seu nome, dizendo que era o Cristo, mas não são, com doutrinas e fábulas, e para que não venhamos ser confundidos. Então, o que nós devemos fazer em momentos como esse para o nosso crescimento? É desejar e querer aprender. E nada melhor do que você aprender tanto ao ouvir, porque não basta também ser só ouvinte, mas tem que ser praticante. Então note que é um desafio muito grande para todos nós, um desafio para todos nós, não importa o tempo que nós temos como cristão ou convertidos, cabe a cada um de nós o desafio para que no decorrer da nossa caminhada não haja uma queda. Porque talvez você conheça milhares de pessoas, um monte de pessoas que começaram muito bem e começaram a se inclinar de repente para aquilo que não devia, corrompeu o coração, olhou para as riquezas e outras coisas mais, né? E às vezes nós percebemos que essas pessoas vão perdendo o curso, porque sai um pouco da verdade, se desliza para o caminho no engano, daqui a pouco corrompe sua visão, seu coração e automaticamente anda de mãos dadas com as trevas. E a Bíblia aponta que nós somos luz nesse mundo e não podemos realmente viver em trevas. Nós estamos aqui, mas não podemos viver o que as trevas vivem. Então, aqueles que vivem aquilo que o mundo tem, que oferece, e ele valoriza mais aquilo que o mundo tem e oferece, a Escritura, Jesus aponta que essas pessoas não têm parte com ele. Então, note que o nosso desafio, o mestre, ao ensinar os seus discípulos e as pessoas que estavam próximas a ele, as pessoas tinham prazer de ouvi-los. Tinha prazer de sentar para ouvir Jesus, porque as palavras de Jesus conseguiam entrar no coração das pessoas e trazia uma graça, um amor tão genuíno, e aquelas pessoas começavam a ser tocadas e entender que tinha algo especial nele. E eu começo a dizer sobre isso. Será que os teus amigos, as pessoas que estão com você, podem sentir que tem algo especial com você? Com o teu modo que você age, o modo como você pensa, o modo como você se comporta, o modo como você encara as coisas de Deus, se você realmente tem se dedicado, se você tem desprezado, se você tem abraçado ou você tem rejeitado, se você tem caminhado ou tem recuado, se você tem avançado e ido em direção a uma promessa para a tua vida
e por causa, de repente, de um favorecimento humano, você está desviando o alvo para aquilo que o Espírito Santo quer para a sua vida. Então, fato é que ninguém pode ser confundido com o direcionamento do Espírito Santo que fala conosco. Muito antes de um homem falar conosco, quem fala conosco é a palavra, é o Espírito Santo. Agora, eu acredito que isso tudo faz parte para o nosso crescimento. Então nós percebemos que essas pessoas que seguiram Jesus, quando Jesus fala com eles, para os discípulos, para ir anunciar o reino dos céus, ele foi muito claro, para que quando chegasse nesses lugares e falasse desse amor, e falasse, o que ele aponta literalmente? Ele aponta: vocês vão me representar, vocês vão anunciar aquilo a qual eu vim, vocês farão a mesma coisa que eu estou fazendo. Naquele tempo, a geração daquele tempo, como também tem no tempo atual, tem um monte de pessoas, quando vê, por exemplo, uma pessoa endemoniada, ela fica apavorada e com medo e foge. E acha que só aquele pastor, cujo talvez ele conheça, é que tem o poder de expulsar aquele demônio ou aquela entidade que toma posse de uma vida e leva aquela pessoa a ser envergonhado na frente de todo mundo. Que as trevas, ele tem essa coisa, né? Os demônios, ele vem para oprimir e fazer as pessoas se sentirem envergonhadas por ela não conhecer a Escritura e não ter entendimento do reino dos céus. E aí nós percebemos que Jesus fala para os discípulos, né, que eles eram ir para anunciar, quando seguir, e anunciar o reino dos céus, fazer a mesma coisa, mas depois ele deixa um recado muito claro. No versículo 9, acompanha comigo para você ver. Ele diz, no versículo, vamos pegar do 8 em diante, porque faz parte, né? Então ele diz: curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ponto aqui de partida. Todo seguidor do mestre, que segue o passo dos mestres, ele não é ganancioso em buscar riqueza dessa terra. E o mestre, assim como ele apontou, quando ele olhou para aquele jovem rico e falou para aquele jovem rico: mestre, o que eu posso fazer para seguir e herdar o reino dos céus? Tá bom. Fala o seguinte: você conhece os mandamentos, não mata, não furta, né? E aí ele vai e fala: tá bom, disseste bem. Então você agora, se quer me seguir, vá, pegue tudo que tem e dê aos pobres. Ele virou as costas e foi desapontado, porque ele não esperava ouvir aquela frase de Jesus. Automaticamente, se você tem um líder, um pastor ou um discipulador, né, vamos colocar assim, um mestre, mas o mestre nós sabemos que é ele. É uma figura, porque mestre é alguém que ensina, alguém que aponta uma verdade, aponta um caminho para trazer saúde para o nosso tempo, para a nossa vida, e conselhos que vão enriquecer o meu entendimento e o seu entendimento. Eu vejo que uma das piores coisas é muitas pessoas veem se achar, porque sabe um pouco mais, querer humilhar quem não sabe. E nós não estamos para humilhar aquele que não sabe algo que de repente nós temos conhecimento. O conhecimento é para ser compartilhado. A vida é para ser compartilhada. O reino dos céus é para ser anunciado aos homens e a todos os homens. E ele veio, quando Jesus veio, ele foi para os lugares que ninguém queria ir. Ele entrava nas casas que ninguém queria entrar, sentava no meio das pessoas que ninguém queria que ele estivesse ali. Então, nós percebemos que o reino dos céus não se compra com dinheiro. O reino dos céus é movido pelo poder do Espírito, e o que traz vida é a palavra, que é lançada e mantém o local, mantém a casa, principalmente chamada nós, porque nós somos o santuário, nós somos a casa.
Então, se essa casa aqui é a casa preferida do Pai, essa casa tem um dono, e esse dono, ele quer primazia, esse dono quer zelo, esse dono quer cuidado. Esse dono, ele quer ter prazer em estar em comunhão com essa casa, né? Com esse discípulo. Então, nós percebemos que o reino dos céus, você não diz ter poder, ou porque tem mega instituição, ou milhares de membros num determinado lugar, e aquela que tem menos graça e menos unção do que aquela que tem mais. Nós percebemos que Jesus fala para eles: agora vocês vão fazer aquilo que eu estava fazendo. Todos ficavam maravilhados, né? Quando ele ressuscitava alguém, quando ele curava um leproso, quando ele dava visão ao cego, fazia um surdo ouvir, um coxo andar, todos se maravilhavam, né? E vendo aquilo ao vivo. E aí logo em seguida ele vai, tá? De graça recebeste e de graça dai. Quantas pessoas usam a palavra para barganhar, para usufruir de bens físicos pessoais, pensando que o mestre não está vendo o que eles estão fazendo. Eu tenho muito temor de Deus, assim, eu não quero jamais confundir as coisas do ensino da palavra, ou de perseguição contra A, B ou C, ou pessoas que perseguem um A, B ou C, um outro tipo de pastor, ou outros ministérios. Sempre precisamos entender que o dono da igreja é Ele. É Ele que tem o domínio sobre o corpo, é Ele que manda, é Ele que comanda, e Ele que é o cabeça. Então, de graça recebeste, de graça dai. Automaticamente, eu acredito que o nosso Pai, o nosso Mestre, ele vai proporcionar para muitos ministérios, para muita liderança, para muitas pessoas um ministério específico, e vai dar meios de sobrevivência para aquela pessoa. Porque não é pecado ter dinheiro. O pecado é deixar Mamon ser o rei. Porque muitos falam sempre sobre esse tipo de evangelho, né? O mestre, ele veio sem ter, ele mostrou, falou: ó, vai, segue, porque eu vim para os pobres. Enquanto os doutores da lei arrancavam o que uma viúva tem, ele falou: por que vocês fazem isso? Quando uma pessoa era curada, por que vocês fazem isso? Além de vocês não se alegrarem, vocês ainda é contra e não deixam que eles possam chegar para encontrar a liberdade. Então, logo em seguida vem a palavra, ó, versículo 9: não vos provereis de ouro, nem prata, nem de cobre, nem de vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Não é proibido você receber dádiva. É proibido você manipular para tomar riqueza. Isso é proibido. Isso é um pecado. Porque o reino de Deus tem alguém que abre a eternidade para os homens. E aqui na terra tem muitos que ele abre uma porta, mas ele às vezes ele se torna um canal de maldição, porque aparentemente ele está transmitindo vida, quando no fundo ele só quer ser beneficiado. Então, Jesus já mostrou que tem muitas pessoas que estão perdidas, tem muitas ovelhas que estão magoadas, que estão tristes. E o que essas ovelhas estão desse jeito? Se ela tem um bom ensinamento, se ela tem o temor de Deus em seu coração, se ela guarda a palavra, ela com certeza ela não se desviará do caminho. E aí continua. E versículo 11: e qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirares. Querido, tem um preço a ser pago. O nosso preço hoje, qual é o preço que eu vejo? O preço é obedecer. Em que termo? Obedecer, obedecer, obedecer. Essa é a regra. O preço que o nosso Salvador
passou lá na cruz, ele já passou. Jesus já foi crucificado. Ele não vai voltar de novo para o madeiro. Então, ele mostra muito claro. Ser um seguidor, irmão, você tem que desejar. Seguir os passos desse mestre, você tem que querer. Renunciar aos prazeres. Jesus tem o prazer de ensinar as pessoas. Quer ver? Ó, eu vou te provar aqui em Lucas. Quer ver? Ó? Lucas, capítulo 21. Jesus tinha prazer de ensinar. Olha que coisa tremenda. Quer ver? Acompanha comigo aí, ó. Lucas capítulo 21. 21. Lucas 21. 37. Desculpa. 37 e 38. Acompanha comigo. Olha o que diz aí, ó. O povo vai ter com Jesus para ouvir. Para o ouvir. E aí o versículo 37 diz: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar ao monte chamado Oliveira. Versículo 38. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Lembra do ensino que nós estamos apontando? Um discípulo, um seguidor de um mestre, seguindo os passos do mestre, ele tem o prazer no aprendizado. Ele tem o seu coração inclinado para parar, para ouvir a Escritura. Sabe o que traz sucesso para você? A Escritura. Não é porque você frequenta culto demais. Glória a Deus que você vai para o culto sempre que pode, mas não é o culto que faz a diferença na sua vida, e nem na minha. O que faz a diferença na nossa vida é a Escritura. O valor, qual é o valor que você e eu temos dado para ela? Nós não estamos aqui para disputar com pessoas. Nós não estamos aqui para condenar pessoas. Nós não estamos aqui para expulsá-las da nossa vida. Nós não estamos aqui para querer ser melhor do que ninguém. O mestre apontou que não deveria ser desse jeito. O povo, ele precisava, o povo, ele tinha sede, né? Ele precisava de que eles precisavam, na verdade. Caramba, o que é isso? Então aqui ele ensina as palavras que eles estavam ouvindo, eles não ouviam de ninguém. E eu quero te dizer, muito claro, querido, você tem um manual de vida na tua frente. Mas qual é o valor que você está dando para a Escritura? Qual é o valor que nós estamos dando para a Escritura, para a palavras eternas? Porque ela nos conduz à eternidade. Porque ela vai me ensinar. Se você foi magoado, foi assim, traído por alguém, doeu o padedel, machucou, você ficou mal, sabe? É uma agonia. Mas quem lavou novamente o teu coração não foi homens não, mas foi o Espírito Santo e a palavra. Aí Deus sim usou um mestre, usou um irmão, que naquele momento, mesmo sem ser um pastor, de repente ele trouxe uma palavra, porque era um ensino. Então ele está como se na mesma condição do mestre. Filho, olha, a palavra fala isso, isso e isso, dependendo da situação. Então o povo hoje, amado, a realidade é essa. O povo não precisa de métodos para encontrar a salvação. O povo hoje não precisa de modismo. Sabe o que o povo precisa? É de arrependimento. O povo precisa se arrepender. O povo precisa se humilhar. O povo precisa ouvir a verdade que liberta. O povo precisa ver referências nessa terra de pessoas que falam assim: meu Deus, aquele homem é tão simples, mas olha como Deus fala através da vida dele. E tem outros que vão estar bem vestido, bem postado também, como Deus fala através dele. Ele vai usar grandes e pequenos. Então,
o que o povo precisa não é desses modismos, de métodos, né? Eu vou inventar alguma... Não tem que se inventar. Nós temos que lutar para ter esse prazer de que essas pessoas tiveram. Agora, automaticamente, muitas delas talvez pararam para ouvir, mas muitas delas também recuaram. O que ensina? Muitos começam muito bem, daqui a pouco se perde pelo meio do caminho. Aquele que tem sede, irmão, ele busca e encontra. Aquele que deseja absorver a palavra, enxertar a vida nele da palavra, ele está, na verdade, se preparando para o seu dia de amanhã. É ela que vai te dar respaldo para você resistir às tentações. Num tempo como hoje, fala a verdade. Quantas pessoas talvez desistiram de seguir o Evangelho? E quantas pessoas hoje também aumentou a fome de encontrar o Evangelho? E o Evangelho é boas novas. O nosso mestre, ele veio para anunciar boas novas. E as boas novas é que é chegada até vós o reino dos céus. Feliz é aquele que se inclina para valorizar a Escritura no seu dia a dia, porque a Escritura é que mantém você e eu e o corpo de Cristo em pé. É ela. E eu prefiro acreditar, como ele mostrou aqui dentro desse capítulo de Lucas, que a multidão, eles saíam de madrugada para ouvi-lo. Às vezes você não consegue sair um dia para você ir cultuar com os seus irmãos, porque pensam no dinheiro que está lá dentro, que algumas pessoas andam pintando e bordando, mas nem todo mundo é igual não. E não cabe a nós dizer quem não, mas as nossas obras, como nosso testemunho de vida, a sua carisma, sabe, com as pessoas. Nós não vamos acertar tudo. Você também vai errar, eu vou errar. E aí vem o equilíbrio, a palavra vai me admoestar, vai me ensinar. Quando nós olhamos aqui, é o primeiro alvo do mestre. Se você hoje é um seguidor desse mestre, tenha desejo de parar para querer aprender. Eu sempre libero essa palavra nas minhas oportunidades. Todo mestre aponta primeiro a cadeira para uma pessoa do que o serviço. Quem aponta primeiro o serviço no altar, mata aquela pessoa. Mas quem aponta a cadeira, você terá um discípulo amanhã leal e obediente no teu caminho. Um dia ele pode falhar? Pode, como você talvez, que é um mestre, também pode falhar. Porque a verdade é que todo mundo espera que todo homem de Deus jamais o decepcione. De uma certa forma, todos decepcionam alguém que está próximo de alguma maneira. Então mostra que ninguém é melhor que ninguém. Mostra que nós estamos sujeitos a errar, a falhar, a acertar, mas também construir coisas muito boas na vida das pessoas. Tenha um coração quebrantado pela obra de Deus. Tenha o prazer de você semear na casa do Pai. Tenha prazer, porque você talvez se recusa em levantar sua oferta, porque vai pegar, não, porque de graça tem que dar, tá bom, mas será que a tua gratidão de você liberar uma oferta voluntariamente só é no momento que você quer? Não pode ser só assim, porque você está controlando o que está dentro do seu bolso. De repente o mamão está sendo rei dentro do seu bolso. Então note que o reino do céu não se compra com dinheiro, mas é uma semente. A semente é a palavra. A semente que traz vida é a palavra. E ninguém vive verdadeiramente somente do seu dia a dia sem também que recursos não cheguem na sua vida. São sementes, porque para nós como povo de Deus é semente. E Deus, ele honra os seus fiéis. E aí eu termino esse estudo dessa noite para você, focalizando para você no versículo 16, sobre essas demonstrações que estão nesse capítulo, de Mateus capítulo 10.
Ele diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Você, amado, nós temos assim, antes de termos um cargo eclesiástico, nós somos filhos de Deus, somos irmãos um dos outros. Eu não mando em pessoas, eu não sou dono das pessoas, você não é dono das pessoas, nós não somos dono das pessoas. Precisamos sim respeitar o sentimento delas, não brincar com o sentimento das pessoas, porque o mestre, ele também fazia isso, ele não brincava com o sentimento das pessoas, ele não manipulava para usar as pessoas para se favorecer, pelo contrário, ele fazia aquilo, renunciava, e ele era o primeiro a estar fazendo, era o primeiro a se inclinar, era o primeiro a estar de pé, ele era o primeiro a ir orar, ele era o primeiro a ensinar, ele era o primeiro a apontar o caminho da verdade. E aí a gente percebe, mas ele também aponta, cuidado, porque vão vir pessoas ensinando a vocês de maneira errada, usando métodos e meios para aprisionar você com palavras que aparentemente são encantadoras. Tem muito encantamento dentro do corpo de Cristo, sabia? Infelizmente. E nós não vivemos de encantamentos, nós vivemos da santa e genuína Escritura, a palavra. Ela vai me ensinar a ter um coração melhor. Ela vai me ensinar a não ser uma pessoa vingativa. Ela vai me ensinar a mim e a você a não sermos vingativos, a não queremos desejar o mal das pessoas. Mas com certeza sempre terá alguém no nosso caminho que vai, assim do nada, não quer a nossa amizade, não quer a sua amizade, não quer andar com você. Mas eu te digo, não perca as oportunidades, não perca as oportunidades. E aí, venho para finalizar, versículo 20. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito Santo de vosso Pai é quem fala por vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai o filho. Os filhos haverá que se levantarão contra os primogenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Guarda essa palavra no teu coração. Eu anotei uma coisa que eu deixei até no meu celular, né? Que é uma palavra que assim, eu escrevi na parte pela manhã e vou compartilhar com você. Deixa eu só achar, para que você possa, assim, eu estou aqui, não é uma condição de mestre, eu sou um servo como você, mas eu tenho certeza que o ensino que a gente está trazendo ao teu coração tem me preocupado com essa palavra, e eu tenho visto o resultado, e Deus tem nos honrado muito. E aí, ó, a frase que eu escrevi nesse dia de hoje, fala assim, ó, na vida temos o errar e o acertar, perder e o ganhar, mas não de fazer o tempo parar ou voltar. A precipitação é uma porta que, ao se colocar os pés, ao adentrar o seu chão é um profundo abismo. Essa foi a frase que eu escrevi de manhã. Vou repetir, ó. Na vida temos o erro e o acertar, perder e o ganhar, mas não de fazer o tempo parar ou voltar. A precipitação
é uma porta que, ao se colocar os pés, ao adentrar nela, o chão é um profundo abismo. Quer não mergulhar nas amarguras dessa vida? A tua felicidade é a Escritura. O teu conselho maior é a Escritura. Creia, acredite, que o Pai quer te usar para muitas pessoas. Que Deus abençoe seu coração. Guarde essa mensagem no teu coração e lute, se esforce para colocar em prática em alguma coisa na etapa da sua vida. Na quarta-feira, vou estar novamente anunciando essa mensagem, né? Sobre seguindo os passos do Mestre. E que você possa ter sido muito enriquecido nesta noite. Eu quero pedir ao Pai, em nome do Senhor Jesus, que Ele enriqueça o teu coração de sabedoria, que Ele abra os seus olhos espirituais, para você enxergar as grandezas e a glória do Pai. Em nome de Jesus, se você está prostrado, caído, desanimado, eu quero dizer que essa palavra tem poder de trazer vida sobre você. O ensinamento de Jesus, que é a Escritura, tem o poder de ressuscitar você assim, ressuscitar sua alegria. Talvez você perdeu o brilho da salvação e hoje a salvação bate na porta do seu coração. Deus te abençoe. Quem vos falou foi o pastor João Paixão, do Ministério Face a Face Church, aqui de Caxias. Que Deus abençoe você de uma maneira tremenda. Um beijo no seu coração e até quarto ou até uma próxima oportunidade que assim o Pai nos conceder. Um beijo para você. Valeu? Deus te abençoe. Valeu.